E aí, galera, vocês já pararam para pensar como seria o mundo se tudo ao nosso redor fosse uma mentira? Tipo, e se o que a gente aprende desde pequeno sobre o planeta Terra estivesse errado? Pois é, tem gente que acredita que a Terra não é essa bola girando no espaço como sempre nos ensinaram, mas sim plana. Isso mesmo, um disco gigante. Mas, calma lá. Se a Terra fosse realmente plana, a vida como conhecemos seria completamente diferente. Já imaginou olhar no horizonte e conseguir enxergar uma cidade que fica a centenas de quilômetros? Ou então viver num mundo onde o sol nunca se põe? Hoje, a gente vai mostrar o que realmente aconteceria se a Terra fosse plana e por que isso mudaria tudo. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha maroto e comenta aqui embaixo. E aí, você acha que a Terra é plana ou redonda? Quero ver essa discussão pegando fogo nos comentários. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, antes de imaginar como seria viver em uma Terra plana, precisamos entender por que algumas pessoas acreditam nessa teoria. Afinal, mesmo com toneladas de evidências científicas mostrando que o nosso planeta é uma esfera, ainda existem grupos que defendem a ideia de que estamos vivendo em um grande disco achatado. Mas por quê? Segundo os terraplanistas, tudo que aprendemos sobre o formato da Terra não passa de uma grande farsa arquitetada por governos e agências espaciais, como a NASA. Eles afirmam que as fotos do espaço são manipuladas, e que toda a ideia de um planeta esférico foi criada para nos enganar. E mais, de acordo com essa teoria, o Polo Norte estaria no centro desse disco, enquanto a Antártida formaria uma enorme muralha de gelo ao redor do mundo, impedindo que as pessoas caíssem pelas bordas. Parece coisa de ficção científica, né? Mas tem muita gente que jura que isso é a realidade. Agora, a grande questão é, se a Terra fosse realmente plana, como funcionariam as leis da física? Como seriam os dias, as noites, as estações do ano? A resposta pode te surpreender. E é isso que vamos ver no próximo bloco. Agora que já entendemos um pouco mais sobre a teoria da Terra plana, surge uma dúvida gigantesca. Como seria a gravidade em um mundo assim? Bom, segundo a ciência, a gravidade é uma força que puxa tudo para o centro da Terra, mantendo os oceanos no lugar, a atmosfera presa ao planeta e garantindo que a gente não saia flutuando por aí. Mas se a Terra fosse um disco achatado, essa força não puxaria tudo para o centro? Isso significaria que, quanto mais você se afastasse do meio da Terra, mais inclinado você ficaria, já que a força da gravidade puxaria as coisas para o centro do disco. Ou seja, nas bordas do planeta, você andaria como se estivesse subindo uma ladeira invisível. Mas calma, os terraplanistas têm outra explicação. Segundo eles, a gravidade nem sequer existe. O que realmente acontece, de acordo com essa teoria, é que a Terra está sempre subindo em linha reta a uma velocidade de 9,8 metros por segundo, o que nos mantém presos ao solo. Basicamente, seria como se estivéssemos dentro de um elevador que nunca para de subir. Só que tem um problema sério com essa ideia. Se a Terra realmente estivesse acelerando o tempo todo, uma hora chegaríamos perto da velocidade da luz e aí a nossa percepção do tempo começaria a mudar drasticamente, algo que não acontece na vida real. Ou seja, essa explicação simplesmente não faz sentido. E se a gravidade não existisse, muitas outras coisas também mudariam radicalmente, como o jeito que os oceanos se comportam e até mesmo como os aviões voam. Mas calma, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Beleza, já vimos que a gravidade seria um problemão em um mundo plano, mas o Sol e a Lua, como eles funcionariam? No modelo tradicional do Sistema Solar, sabemos que a Terra orbita ao redor do Sol, enquanto a Lua orbita ao redor da Terra. Isso explica os dias, as noites e até os eclipses. Mas, segundo os terraplanistas, o Sol e a Lua seriam muito menores do que aprendemos e estariam flutuando sobre a Terra plana, girando como se fossem dois holofotes iluminando o disco. O problema disso? Bom, se o Sol realmente fosse um pequeno círculo flutuante, como os terraplanistas dizem, ele iluminaria todo o planeta ao mesmo tempo. Ou seja, não existiria noite. Isso porque, mesmo que a luz do Sol perdesse força em alguns pontos, ainda daria para enxergar ele no céu o tempo todo. E mais, de acordo com essa teoria, o Sol estaria a apenas 5.000 quilômetros de altitude e teria apenas 51 quilômetros de diâmetro. Isso é menor do que algumas cidades. Mas espera lá,
Se fosse assim, ele não teria força o suficiente para aquecer a Terra inteira, e a vida como conhecemos seria impossível. E tem mais um detalhe: como eles explicam os eclipses? Segundo a ciência, um eclipse acontece quando a Lua passa na frente do Sol e projeta uma sombra na Terra. Mas no modelo da Terra plana, a Lua e o Sol estão sempre acima do disco, então não teria como a Lua bloquear o Sol dessa forma. Ou seja, eclipses não deveriam existir. Mas a gente sabe que eles acontecem o tempo todo. Agora me diz, como seria viver em um planeta onde o Sol nunca se põe direito? No próximo bloco, vamos ver como as estações do ano seriam afetadas nessa Terra plana. Se a Terra fosse plana, as estações do ano seriam completamente diferentes, ou melhor, talvez nem existissem. Na realidade, as estações do ano acontecem porque a Terra tem uma leve inclinação no seu eixo de rotação. Isso faz com que, ao longo do ano, diferentes partes do planeta recebam quantidades diferentes de luz solar, resultando no verão, inverno, outono e primavera. Mas e se o planeta fosse plano? Segundo os terraplanistas, o Sol pequeno ficaria girando sobre a Terra e iluminando diferentes regiões conforme se movesse. O problema é que, se o Sol sempre estivesse na mesma altura e circulando sobre o disco da Terra, ele iluminaria as mesmas áreas o tempo todo. Isso significa que algumas regiões estariam em um verão eterno, enquanto outras jamais viriam o Sol direito. E tem mais. Sem a inclinação da Terra e sem a órbita ao redor do Sol, os dias e noites teriam sempre a mesma duração. Esquece esse negócio de dias longos no verão e noites longas no inverno. Tudo seria sempre igual. Agora pensa comigo. Sem essa variação de temperatura ao longo do ano, as plantações seriam afetadas, os biomas entrariam em colapso e muitos animais que dependem das estações para migrar e se reproduzir simplesmente não conseguiriam sobreviver. Ou seja, o impacto seria catastrófico para a vida no planeta. E você aí, imagina como seria viver em um mundo onde o clima nunca mudasse. Seria bom ou ruim? Comenta aqui embaixo. E, claro, se ainda não deixou o like no vídeo, esse é o momento. No próximo bloco, vamos falar sobre o maior problema da Terra plana, o horizonte e a curvatura da Terra. Agora vamos falar de um dos maiores problemas para quem acredita na Terra plana, o horizonte. Se a Terra fosse realmente um disco gigante, não deveria existir curvatura nenhuma, certo? Então, teoricamente, deveríamos conseguir enxergar a quilômetros de distância sem obstáculos. Já imaginou subir em um prédio alto e conseguir ver outra cidade inteira no horizonte? Ou até mesmo olhar para o oceano e enxergar outro continente? Mas na vida real não é isso que acontece. Quando o navio se afasta no mar, ele não desaparece de uma vez só. Ele vai sumindo de baixo para cima, como se estivesse descendo uma rampa invisível. Isso acontece por causa da curvatura da Terra. E olha que interessante, muitos terraplanistas tentaram provar que a Terra é plana com um experimento famoso. Eles colocaram postes alinhados com buracos e iluminaram com uma lanterna para ver se a luz passaria perfeitamente reta. Mas o teste falhou. A luz não passou diretamente por todos os buracos, porque a curvatura da Terra fez com que a altura dos postes ficasse diferente ao longo da distância. Ou seja, a própria experiência de um terraplanista provou que a Terra é redonda. Agora, me responde, se a Terra fosse realmente plana, por que ninguém nunca conseguiu tirar uma foto real mostrando isso? Com tantos satélites e tecnologia, já era para ter uma imagem clara dessa Terra plana, né? Mas adivinha, essa foto simplesmente não existe. E no próximo bloco, vamos ver como isso afeta até as viagens de avião. Agora pensa comigo. Se a Terra fosse plana, as rotas dos aviões seriam completamente diferentes. Hoje, os aviões seguem rotas que parecem curvas quando vistas em mapas planos. Mas, na verdade, essas curvas acontecem porque os mapas achatam a Terra esférica, distorcendo as distâncias. No mundo real, os aviões seguem um caminho mais curto entre dois pontos, chamado de rota geodésica. Isso explica, por exemplo, por que voos entre certos continentes passam por regiões inesperadas. Mas se a Terra fosse plana, algumas rotas simplesmente não fariam sentido. Por exemplo, no modelo da Terra plana, um voo entre Chile e Austrália teria que percorrer uma distância gigantesca, já que no mapa terraplanista, esses países estão em pontos opostos do disco. Mas na realidade, os voos diretos entre esses dois lugares existem e levam poucas horas. Como isso seria possível em um mundo plano?
Outro detalhe: em uma terra plana, os aviões não precisariam ajustar sua altitude para compensar a curvatura da Terra. Mas na vida real, pilotos fazem ajustes constantes na altitude justamente por causa da curvatura do planeta. E mais, se a gravidade não existisse e a Terra estivesse sempre subindo, como dizem alguns terraplanistas, como os aviões pousariam? Eles teriam que estar acelerando junto com o planeta para não ficarem flutuando no ar. Ou seja, se a Terra fosse plana, o sistema de aviação inteiro teria que ser diferente, e qualquer piloto perceberia isso. Mas como sabemos, as rotas de voo seguem perfeitamente a lógica da Terra esférica. E por falar em distâncias, no próximo bloco vamos falar sobre o maior mistério da Terra plana. O que existe nas bordas desse mundo? Se a Terra fosse realmente plana, surge uma dúvida muito importante. O que existiria nas bordas desse mundo? Os terraplanistas dizem que a Antártida não é um continente, mas sim uma gigantesca muralha de gelo ao redor do planeta, impedindo que a água dos oceanos escorra pelo espaço. Basicamente, seria como se vivêssemos dentro de um prato gigante, cercado por um paredão congelado. Agora pensa comigo. Se isso fosse verdade, por que ninguém nunca conseguiu provar que essa muralha realmente existe? Hoje, qualquer pessoa pode viajar para a Antártida. Existem expedições científicas, satélites e até turistas que visitam o continente todos os anos. Se houvesse um paredão de gelo segurando os oceanos, por que ninguém nunca tirou uma foto mostrando o fim do mundo? Além disso, os terraplanistas afirmam que existe um domo invisível cobrindo a Terra, como uma espécie de cúpula gigante que impede qualquer coisa de sair. Mas se isso fosse verdade, como explicar a existência de satélites e viagens espaciais? Aliás, se a Terra tivesse um domo, como funcionariam os meteoros? Eles simplesmente bateriam nesse escudo invisível e nunca atingiriam o planeta. A verdade é que não existe nenhuma evidência real dessa barreira de gelo ou de um domo invisível. Enquanto isso, as evidências de que a Terra é um planeta esférico são incontáveis e comprovadas pela ciência há séculos. Mas agora eu quero saber de você. Se a Terra fosse realmente plana, o que você acha que teria nas bordas? Um abismo? Um outro mundo? Ou nada? Comenta aqui embaixo. E, claro, se ainda não deixou o like, esse é o momento. No próximo bloco, vamos falar sobre como as placas tectônicas funcionariam em um mundo plano e por que isso seria um grande problema. Agora, bora falar de um dos processos mais importantes da geologia, as placas tectônicas. No nosso planeta esférico, a crosta terrestre é dividida em várias placas gigantes que se movem lentamente sobre o manto terrestre. Esse movimento gera terremotos, tsunamis e até a formação de montanhas e vulcões. Mas se a Terra fosse plana, como isso funcionaria? Bom, para começo de conversa, em um mundo plano, não existiria um núcleo terrestre. Isso porque, em um planeta esférico, o núcleo de ferro fundido gera o campo magnético da Terra, algo essencial para proteger a gente da radiação do espaço. Mas em uma Terra plana, onde estaria esse núcleo? Ele simplesmente não existiria. E sem um núcleo e um manto fluido, as placas tectônicas não teriam motivo para se mover. Isso significa que, em uma Terra plana, não haveria terremotos, vulcões ou até mesmo montanhas gigantes. Mas se as placas tectônicas ainda existissem de alguma forma, então teríamos um outro problema. Para onde elas iriam quando se movimentassem? Na Terra esférica, as placas se encaixam umas nas outras. Quando uma se move, ela pressiona ou afunda em outra, causando atividades geológicas. Mas em uma Terra plana, se uma placa tectônica deslizasse para o lado, ela poderia cair para fora do disco. E segundo a teoria terraplanista, o paredão de gelo na borda do mundo impediria isso. Peraí, então a muralha de gelo seguraria oceanos inteiro, se ainda evitaria que pedaços do chão caíssem no nada? Não parece muito confiável, né? A verdade é que o modelo de Terra plana simplesmente não consegue explicar os fenômenos naturais que vemos acontecerem todos os dias, como terremotos e erupções vulcânicas. E se tudo isso fosse mentira, como os cientistas conseguem prever esses eventos com tanta precisão? Agora me diz, se a Terra fosse plana, como você acha que os terremotos funcionariam? Comenta aqui embaixo. E no próximo bloco, vamos falar sobre o maior desafio da teoria da Terra plana, a conspiração mundial. Se a Terra fosse plana, isso significaria que todas as agências espaciais, cientistas,
Pilotos, engenheiros até navegadores estariam mentindo para a gente há séculos. Agora pensa comigo. Para que essa mentira fosse mantida, milhões de pessoas ao redor do mundo teriam que estar envolvidas em uma conspiração gigantesca. Pilotos de avião precisariam esconder que fazem rotas impossíveis em uma terra plana. Astronautas precisariam forjar cada missão espacial. E cientistas teriam que falsificar todos os cálculos sobre gravidade, órbitas e clima. Isso sem contar as empresas privadas que enviam satélites ao espaço. Todas elas estariam mentindo também? E mais, qual seria o objetivo de esconder a verdade? O que os governos ganhariam fingindo que a Terra é redonda? Até hoje, ninguém conseguiu dar uma explicação convincente para isso. Outro detalhe importante. Com o avanço da tecnologia, qualquer pessoa pode lançar pequenos satélites ao espaço ou até usar balões de alta altitude para tirar fotos do planeta. Se a Terra fosse realmente plana, já teríamos visto milhares de imagens reais provando isso. Mas adivinha, essas fotos simplesmente não existem. Além disso, se toda a história da Terra esférica fosse uma farsa, por que a ciência moderna é capaz de prever fenômenos naturais com tanta precisão? E como explicamos o funcionamento perfeito dos satélites, das estações espaciais e até mesmo dos sistemas GPS, que só funcionam porque consideram a curvatura do planeta? No fim das contas, acreditar na Terra plana exige mais fé do que acreditar nas evidências científicas. Afinal, para essa teoria ser verdadeira, o mundo inteiro teria que estar envolvido em uma mentira sem sentido. Agora eu quero saber de você. Você realmente acredita que existe uma conspiração global para esconder o formato da Terra? Ou será que a ciência já provou essa questão há muito tempo? E, claro, se ainda não deixou o like, agora é a hora. No próximo bloco, vamos encerrar o vídeo com uma reflexão e um convite para você decidir de que lado está. Bom, galera, depois de tudo que a gente viu hoje, uma coisa fica bem clara. Se a Terra fosse plana, o mundo como conhecemos simplesmente não funcionaria. Nada faria sentido, nem as estações do ano, nem as viagens de avião, nem a gravidade, nem os oceanos, nem os satélites. Para a teoria da Terra plana ser real, precisaríamos jogar fora toda a física, a astronomia e a geologia. E mais do que isso, milhões de pessoas estariam mentindo para nós sem motivo algum. Mas no final das contas, acreditar ou não é uma escolha sua. O mais importante é sempre pesquisar, questionar e buscar fontes confiáveis antes de acreditar em qualquer coisa. E se depois de tudo isso você ainda acha que a Terra é plana, então convença a gente nos comentários. Quero ver seus argumentos. E claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Vamos espalhar esse debate e ver o que a galera acha. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.